Olá, alunos do terceiro período. Iniciamos hoje o módulo de gestão da clínica. O meu objetivo é que no final desse módulo, vocês possam responder 3 perguntas essenciais. Por que fazer gestão da clínica? O que é gestão da clínica? E como se faz gestão da clínica? Para melhor compreender o quanto se faz importante mudar a lógica instalada da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde brasileiro, precisamos entender o cenário atual. Existe falta de informação de qualidade de registros que possam ser compartilhados entre os diversos níveis de atenção, fato que auxilia na geração de fragmentação da assistência. E a gestão pouco profissionalizada não percebe como importante a mudança desses processos. O modelo de atenção ainda é baseado na assistência hospitalar, que gera custos crescentes, já que é inerente a este nível de atenção a incorporação tecnológica. Este modelo de atenção vigente, hospitalocêntrico e fragmentado, dificulta a criação de vínculos entre os profissionais de saúde e usuários, mantém a dificuldade de diálogo entre os diversos profissionais dos diferentes níveis de atenção e gera longas filas de espera para atenção médica especializada. Facilmente conseguimos perceber essas manifestações aqui mesmo na nossa cidade. Existem diferentes decodificações de atenção primária à saúde. A interpretação mais restrita de APS seletiva é entendida como um programa específico destinado a populações e regiões pobres, as quais se oferta um conjunto restrito de tecnologias simples e de baixo custo, sem possibilidades de acesso a tecnologias de maior densidade. Existe ainda a interpretação de atenção primária à saúde como nível primário do sistema de atenção à saúde. Concebe-a como um modo de organizar e fazer funcionar a porta de entrada do sistema, enfatizando a função resolutiva desses serviços sobre os problemas de saúde mais comuns. E a interpretação mais ampla de atenção primária à saúde como estratégia de organização do sistema de atenção à saúde, que a compreende como uma forma singular de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar todos os recursos desse sistema para satisfazer as necessidades, demandas e representações da população, o que implica a inserção da atenção primária em redes de atenção à saúde. Porém, ainda que o discurso oficial seja de atenção primária como estratégia, no Brasil que vemos atualmente é um modelo de atenção à saúde ainda voltado para as condições agudas, com fragilidade das funções resolutiva e coordenadora da atenção primária, ou seja, não funcionando em redes de atenção e, portanto, se mantendo fragmentado. A permanência de problemas estruturais na atenção primária brasileira está intimamente ligada à deficiência quantitativa e qualitativa dos recursos. E é sobre este importante ponto que iremos discutir nesse momento. Existe praticamente um consenso de que o gasto público com saúde no Brasil é baixo. Por esse motivo, há um compromisso político histórico expresso na Constituição de 88 para que este gasto aumente e seja compatível com os princípios demarcados na Carta Magna. Mas, independente disso, tem faltado uma discussão sobre qual seria o nível de gasto necessário. Muitos países latino-americanos, que também incorporam o tema da cobertura universal da saúde como direito, passam pela mesma discussão e têm se esforçado para cumprir compromissos em aumentar o gasto público em saúde. Para dar um sentido mais quantitativo a essa discussão, busco alguns indicadores de como tem evoluído o gasto público em saúde no Brasil, comparando com a média latino-americana e com países de nível de desenvolvimento similar ao Brasil, utilizando um critério que permite comparar, em termos reais, os gastos em saúde de distintos países, a paridade do poder de compra. Se utilizou para isso a base de dados de indicadores do Banco Mundial, permite estimar, por um critério conceitualmente homogêneo, a magnitude dos gastos públicos em saúde de muitos países da região com nível de desenvolvimento similar. Em 2014, o gasto público per capita em saúde no Brasil era estimado em $606, comparado com uma média de $569
para os países da América Latina e Caribe, no mesmo ano. Mas comparando-se este gasto com de 6 países de maior desenvolvimento da região, como Argentina, Chile, Costa Rica, Colômbia, México e Uruguai, o gasto público per capita em saúde no Brasil em 2014 somente era maior do que no México, que foi de $581, sendo inferior aos dos demais países. O maior gasto público per capita em saúde entre esses países citados no ano de 2014 era o do Uruguai, seguido da Costa Rica, do Chile e da Colômbia. Outra forma de observar o esforço de crescimento do gasto público em saúde é tomá-lo como proporção do produto interno bruto. Neste caso, duas dimensões devem ser observadas. Primeiro, a magnitude do gasto público em saúde como proporção do PIB em 2014 e o esforço de crescimento da relação do gasto público em saúde com o PIB entre 2004 e 2014. O gráfico mostrado no slide pode dar elementos para essa discussão, na comparação do Brasil com a média dos países latino-americanos e com países com desenvolvimento similar ao brasileiro. Outra forma adicional de analisar o gasto público em saúde é considerá-lo como parte do gasto total de saúde de um país. Nesse particular, o Brasil, mais uma vez, se encontra em defasagem quando comparado com outros países da região. Em 2014, o gasto público em saúde no Brasil representava 46% do gasto total, comparado com uma média de 51% para os países da América Latina e Caribe. Utilizando-se a comparação com os 6 países selecionados, também se verifica uma desvantagem da posição brasileira, como pode-se observar nos dois gráficos. Primeiramente, se observa que o Brasil foi o único país entre os considerados que, entre 2004 e 2014, reduziu a participação do gasto público em saúde sobre o gasto total em saúde, seguindo tendência contrária ao que ocorreu nos países da América Latina e Caribe. Em segundo lugar, vale a pena destacar que, em 2004, o Brasil ocupava a terceira posição neste grupo entre os países com menor participação relativa do gasto público no gasto total em saúde. Mas, em 2014, passou a ser o país com menor participação. O Brasil tem a menor participação do gasto público em saúde no gasto público total entre o conjunto dos países da América Latina e Caribe analisados. Isso não acontece somente em relação aos países latino-americanos, mas também no contexto mundial, como pode ser observado no mapa elaborado pela Organização Mundial da Saúde, que atribui diferentes cores aos países de acordo com a posição no ranking destes mesmos indicadores. Portanto, sempre fica a pergunta: como melhor utilizar o gasto público em saúde no Brasil, num contexto de garantia da cobertura universal, para melhorar a equidade do sistema e para colocar os mais necessitados na frente das prioridades do Estado? De todos os modos, a relação entre gasto público com saúde, como proporção do PIB e seu crescimento, ainda que possa dar uma noção da magnitude do esforço, não é definida para analisar a situação de cobertura e qualidade da atenção de saúde em um dado país. Gastos em saúde devem ser avaliados tendo como pano de fundo a cobertura das necessidades de saúde de um determinado nível de qualidade associada a essa cobertura. Na medida em que essas duas condições, tanto a cobertura quanto a qualidade, são cumpridas, não haveria necessidade de proporções mais elevadas de gastos. Quando fazemos uma avaliação sobre a maneira como o gasto público acontece, percebe-se, segundo os dados do portal de transparência do SUS, que em Santa Catarina, até novembro de 2016, mais da metade dos recursos foram alocados em média e alta complexidade. Será que estamos conseguindo dar vazão às necessidades da população na questão saúde, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, gerando valor para essa população? A atenção primária à saúde, na perspectiva das redes, tem suas funções ampliadas de modo a cumprir 3 funções:
a função resolutiva de atender a 90% dos problemas de saúde mais comuns e que não são necessariamente os mais simples, a função coordenadora de ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações ao longo das redes, e a função de responsabilização pela saúde da população usuária que está na área distrita, nas redes de atenção à saúde e as equipes de saúde da família. Só será possível organizar o SUS em redes se a atenção primária estiver capacitada a desempenhar bem essas três funções. Só assim ela poderá coordenar as redes e instituir-se como estratégia de organização no SUS, chegando ao seu objetivo final: gerar valor para a população. O modelo de gestão que se pratica no SUS, o modelo de gestão da oferta, é incompatível com a geração de valor para as pessoas usuárias, porque tem seu foco na oferta de serviços e não nas necessidades da população usuária. Esse modelo é estruturado por parâmetros de oferta, construídos em geral por séries históricas que refletem mais os mecanismos políticos de conformação dos padrões de capacidade instalada ao longo do tempo, não tendo ligação com as reais necessidades das pessoas usuárias. A proposta de construção social da atenção primária está referida para o modelo de gestão da saúde da população. O modelo da gestão da saúde da população move um sistema estruturado por indivíduos que buscam atenção para um sistema que se responsabiliza sanitária e economicamente por uma população determinada a ele vinculada, sendo fundamental conhecer essa população, captar suas necessidades reais e discriminá-la, segundo critérios de risco e acesso. A gestão da saúde da população é a habilidade de um sistema em estabelecer as necessidades de saúde dessa população específica, segundo os riscos, de implementar e monitorar as intervenções sanitárias relativas a essa população e de prover o cuidado para as pessoas no contexto de sua cultura e de suas necessidades e preferências. O processo de mudança na atenção primária implica adensá-la tecnologicamente, para capacitá-la a responder socialmente de forma efetiva aos diferentes perfis de demandas por cuidados primários. Nesse sentido, envolve um conjunto de ações para modificação de duas questões: a estrutura física e os processos, que são os de gestão. As mudanças na estrutura envolvem uma nova concepção de estrutura física, a ampliação da equipe de saúde e a adequação dos recursos materiais e financeiros. Dentro dos processos de gestão, vamos nos ater aos da clínica, que pode ser conceituado como um conjunto de tecnologias de microgestão da clínica, construídos com base em evidências científicas e destinados a prover uma atenção à saúde de qualidade, centrada nas pessoas, efetiva, estruturada, com base em evidências científicas, segura, que não cause dano às pessoas usuárias e aos profissionais de saúde, eficiente, provida com os custos ótimos, oportuna, prestada no tempo certo, equitativa, de forma a reduzir as desigualdades injustas e ofertada de forma humanizada. A gestão da clínica constitui-se das tecnologias sanitárias que partem das tecnologias-mãe, as diretrizes clínicas, para que, a partir delas, consigam desenvolver tecnologias de gestão da condição de saúde, da gestão de caso, da auditoria clínica e das listas de espera. Aqui mostro a vocês outros conceitos da gestão da clínica, como a estratégia de melhoria que permite sistematizar e ordenar os processos de atenção médica, sustentados na melhor evidência científica do momento e com participação da equipe de saúde na tomada de decisões. Também pode ser vista como processo de redesenho organizativo, cujo objetivo é envolver o profissional de saúde, essencialmente o médico, na gestão dos recursos utilizados em sua própria prática clínica. A análise da figura permite verificar que há 5 tipos de tecnologias de gestão da clínica: as diretrizes clínicas,
a gestão da condição de saúde, a gestão de caso, auditoria clínica e a lista de espera. As diretrizes clínicas são recomendações preparadas de forma sistemática, com o propósito de influenciar decisões dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias a respeito da atenção apropriada em circunstâncias clínicas específicas. Para alcançar seus objetivos, as diretrizes clínicas devem combinar medicina baseada em evidência, avaliação tecnológica em saúde, avaliação econômica dos serviços de saúde e garantia de qualidade. As diretrizes clínicas assemelham-se na medicina baseada em evidências, entendida como uso consciente, explícito e prudente da melhor evidência para tomar decisões a respeito da atenção à saúde. A prática da medicina baseada em evidências significa a integração da capacidade clínica individual com a melhor evidência clínica externa, provinda da pesquisa científica. Portanto, as diretrizes clínicas são instrumentos de normalização do processo do cuidado em saúde, tendo como propósito orientar os profissionais de saúde quanto às intervenções clínicas, baseadas na melhor evidência científica, com o intuito de alcançar melhoria do atendimento. E elas possuem 3 funções primordiais: função gerencial, educacional e comunicacional. A função gerencial consiste em controlar a variabilidade clínica dos serviços de saúde, instrumentalizar os profissionais na tomada de decisões e homogeneizar as condutas clínicas. As diretrizes clínicas também servem como instrumento de normalização à medida que podem ser transformados em produtos de educação para profissionais e usuários. Como última função, mas não menos importante, as diretrizes contribuem para mudar o comportamento dos profissionais e dos usuários em relação à doença ou condição de saúde, alterando os indicadores de saúde. Há 2 tipos principais de diretrizes clínicas: as linhas guia e os protocolos clínicos. As linhas guia são recomendações sistematicamente desenvolvidas com o objetivo de prestar atenção à saúde apropriada em relação a uma determinada condição de saúde, realizadas de modo a normatizar todo o processo, ao longo de sua história natural, cobrindo, portanto, as intervenções promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas, realizadas em todos os pontos de atenção de uma rede de atenção à saúde. Aqui temos exemplos de linhas guia desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. Uma característica essencial das linhas guia é que se desenvolvam por graus de risco, o que necessariamente envolve a estratificação dos riscos e que se normatizem as ações referentes a cada extrato singular. As linhas guia não normatizam ações para gestantes ou hipertensos em geral, mas procuram estratificar essas condições de saúde em grupos de risco que exijam manejos clínicos específicos. Por exemplo, uma linha guia para atenção de pré-natal e ao parto deve considerar manejos diferenciados para as gestantes de risco habitual, risco intermediário e de alto risco. Os portadores de hipertensão podem ser agrupados em riscos baixo, médio, alto e muito alto. Uma linha guia para cumprir bem sua função gerencial de instrumento de coordenação assistencial deve conter, no seu final, uma planilha com os parâmetros de programação referente àquela condição. Essa planilha, que representa uma síntese do que foi normatizado, será um instrumento básico para a realização, a cada ano, da programação local. Diferentemente, os protocolos clínicos são recomendações sistematicamente desenvolvidas com o objetivo de prestar atenção à saúde apropriada em relação a partes do processo de uma condição de saúde, em um ponto específico da atenção. Assim, os protocolos clínicos são documentos específicos, mas mais voltados às ações de promoção, prevenção, cura, cuidado, reabilitação ou de cuidados paliativos, em que os processos são definidos com maior precisão e menor variabilidade. Utilizando uma metáfora, pode-se dizer que as linhas guia são o filme e os protocolos clínicos são as fotos.
As diretrizes clínicas fazem parte do dia a dia do médico, independente de sua especialidade. Trago um exemplo da repercussão da implantação de diretrizes clínicas por uma instituição de reconhecimento nacional, mostrando os benefícios e dificuldades da implantação desse processo gerencial. Como dificuldades elencadas pela equipe gerencial do Hospital Sírio-Libanês, está o modelo de formação, que é médico-centrado, gerando conflitos quando se propõe a normalização do cuidado. Mostro agora a progressão de instituição de protocolos clínicos no Hospital Sírio-Libanês sobre condições clínicas específicas, como, por exemplo, parada cardiorrespiratória, sepse, síndrome coronariana aguda, tromboembolismo pulmonar e acidente vascular cerebral isquêmico. O que não faltam são evidências clínicas sobre a importância das diretrizes, principalmente quando pensamos na organização da saúde em redes de atenção. Mostro a vocês agora algumas delas. As diretrizes clínicas, principalmente na figura das linhas guias, normatizam todo o processo da condição de saúde ao longo de sua história natural. Assim, deve incorporar as ações promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas, relativas à condição de saúde. Ademais, normatiza as ações que se desenvolvem em todos os pontos de atenção de uma rede de atenção à saúde. Então, no nível de atenção primária, secundária e terciária. E nos sistemas de apoio, como podemos verificar nesse slide, a respeito da rede de atenção à gestante, tendo seu centro a unidade de atenção primária como coordenadora do cuidado. Avançando nas delimitações sobre os instrumentos tecnológicos da gestão da clínica, temos a gestão da condição de saúde e a gestão de caso. Quando se pensa na organização da regulação assistencial das condições crônicas não agudizadas, se faz obrigatório entender o modelo da pirâmide de risco de Kaiser, desenvolvida originariamente nos Estados Unidos e aplicado posteriormente em vários países. Esse modelo é fundamental para operacionalizar a estratificação de risco das condições crônicas não agudizadas. O modelo da pirâmide de risco se assenta fortemente na estratificação dos riscos da população, o que, por sua vez, define as estratégias de intervenção em autocuidado e em cuidado profissional. O cuidado profissional, em função dos riscos, define a tecnologia de gestão da clínica a ser utilizada, se gestão da condição de saúde ou se gestão de caso. A figura mostra que uma população portadora de uma condição crônica pode ser estratificada por níveis de complexidade. 70% a 80% estão no nível 1, e são pessoas que apresentam condições simples. 20% a 30% estão no nível 2, e são pessoas que apresentam condição complexa. E, finalmente, 1% a 5% estão no nível 3, e são pessoas que apresentam condição altamente complexa. A gestão da condição de saúde pode ser definida como processo de gerenciamento de um fator de risco biopsicológico ou de uma determinada condição de saúde estabelecida, por meio de um conjunto de intervenções gerenciais, educativas e no cuidado, com o objetivo de alcançar bons resultados clínicos e de reduzir os riscos para os profissionais e para as pessoas usuárias, contribuindo para a melhoria da eficiência e da qualidade da atenção à saúde. Outra tecnologia importante na regulação assistencial é a gestão de caso, conceituado como processo cooperativo que se desenvolve entre um profissional gestor de caso e uma pessoa portadora de uma condição de saúde muito complexa e sua rede de suporte social para planejar, monitorar e avaliar opções de cuidado e de coordenação da atenção à saúde de acordo com as necessidades da pessoa e com o objetivo de propiciar uma atenção de qualidade, humanizada, capaz de aumentar a capacidade funcional e de preservar a autonomia individual e familiar. Veremos melhor o desenvolvimento dessas tecnologias com exemplos na próxima videoaula.
As duas últimas tecnologias da gestão da clínica são auditoria clínica e lista de espera. A auditoria clínica consiste na análise da qualidade da atenção à saúde de forma sistemática e crítica, avaliando diagnóstico, tratamento, uso de recursos e os resultados para os pacientes. Outra tecnologia muito importante na regulação assistencial é a lista de espera. Os sistemas públicos universais de atenção à saúde apresentam como uma debilidade estrutural o tempo longo de espera em procedimentos em que a demanda excede a oferta. As listas de espera estão associadas com as filas que ocorrem nos sistemas de atenção à saúde. As filas são manifestações fenomênicas de uma descoordenação da atenção à saúde que refletem o desequilíbrio entre demanda e oferta dos serviços de saúde. Esses desequilíbrios podem ser causados por problemas no campo da demanda, no campo da oferta ou em ambos os campos e, para solucioná-los, o modelo regulatório vigente, em geral, sobrevaloriza os problemas e as soluções do lado da oferta, o que, no limite, agrava o problema. As filas no SUS apresentam certas características. São um problema que se apresenta, em geral, com uma dimensão quantitativamente exuberante. Não há critérios efetivos de inclusão e exclusão nas filas com base em diretrizes clínicas. São um problema que exige análise e resposta multidimensional. São um problema que exige, para sua solução, ações concomitantes de racionalização nos campos da demanda, da oferta e dos sistemas logísticos. E são um problema que exige, para sua solução, ações de racionalização e comunicação entre a atenção primária à saúde, atenção especializada, sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico e sistemas logísticos. As filas na saúde, quando imprescindíveis em função de evidentes desequilíbrios entre demanda e oferta de serviços, devem ser geridas de forma singular pela gestão de lista de espera, o que envolve um sistema gerencial transparente e organizado por riscos. O critério da transparência é fundamental e se baseia numa informação ampla e republicana sobre a oferta de serviços por diferentes prestadores e sobre as listas de espera. Isso tem sido feito por diferentes países que colocam na internet informações sobre listas de espera em relação a diferentes procedimentos, por prestadores e por tempos de espera, o que tem contribuído para reduzir esses tempos. No SUS, é uma boa experiência acumulada em operação de listas de espera para transplantes de órgãos. Essa tecnologia deveria ser, contudo, estendida a outros procedimentos eletivos em que há desequilíbrio forte entre a oferta e a demanda. Além de garantir a transparência, essas listas contribuem significativamente para a diminuição dos tempos de espera e para a melhoria da avaliação da população em relação aos sistemas de atenção à saúde. Na próxima videoaula, falarei especificamente sobre a gestão das condições de saúde e da patologia, utilizando daí como exemplo doenças crônicas não degenerativas. Um abraço e até mais!